מה שלומך? הכל בסדר? Baruch Hashem. Já vai, vamos fazer uma música disso? Erev Tov. Não, mas tem que ter um ritmo diferente. Tem que ser assim. Erev Tov. מה שלומך? הכל בסדר? Baruch Hashem. Traduzindo tudo, Erev Tov, boa noite. מה שלומך? Como você tá? Tá tudo bem? הכל בסדר? Baruch Hashem. Graças a Deus. Vamos lá. Ótima noite para vocês que estão no Brasil, ótima noite para você que está no Brasil, ótima noite para você que está em todas as partes. Isso graças a Deus, é muito, muito, muito bonito. De acordo com a Kabbalah, tá? Existe um conceito de faíscas, nitzotzot. E essa minha aula está virando aula de hebraico, tá? Nitzotzot. Nitzotzot, como eu falei agora, são faíscas. Existem faíscas de Kedushá, de santidade. Qual a ideia das faíscas de Kedushá? Qual a ideia disso? Cada pessoa, quando ela faz bons atos, ela tira faíscas. Mas também quando eu uso uma coisa corretamente, um objeto desse mundo corretamente, a gente está agora usando a internet, não é verdade? Então a gente está usando a internet de forma positiva. Não para perder tempo, não para ver coisas impróprias. Então a gente está tirando, assim diz a Kabbalah, faíscas da internet, tá? Pode ser da câmera, pode ser do microfone e assim por diante. Existe mais um conceito que é você tirar as faíscas que estão perdidas no mundo. Existem faíscas em potencial no mundo esperando para serem despertadas. Tá? Então, quando a gente vai dar uma aula e pessoas, esse é o motivo que eu estou falando, e pessoas do mundo todo vêm e começam a te escutar, então você está tirando faíscas, que é parte do objetivo do mundo. Está escrito que Deus, na Kabbalah está escrito que Deus, para ele fazer esse mundo chegar à perfeição que ele quer chegar, né, até com a vinda do Mashiach, então essas faíscas têm que ser ativadas no mundo todo. Pode ser que parte da ideia da internet é isso. Né? A gente dá aula aqui, é impressionante. Hoje em dia, na Academia de Moisés, a gente tem alunos em todos os continentes. Todos os continentes. Você vai falar, mas Rabino, você tem na Oceania? Tenho. A gente tem na Nova Zelândia, a gente tem na Austrália, a gente tem no Japão, a gente tem na Alemanha, a gente tem em Portugal, a gente tem em Moçambique. A gente tem até no Brasil, gente na Academia de Moisés. Você sabia disso, Jacob, que a gente é no Brasil? Foi legal isso, né? Até em São Paulo tem. Olha os cariocas, foi uma galera... Londrina. Onde que é? Mas Londrina é Brasil? Londrina é Brasil. Esses cariocas são folgados. Carioca é folgado, não é? Muito folgado. Até rabino. Até rabino, mas com muito amor. Sou folgado, mas com amor. Então, vamos lá. Olha só, eu quero conversar contigo de um tema mega importante, tá? Que tem a ver com muitas mensagens que eu recebo, muitas mensagens. E aqui eu não quero tratar essas mensagens de forma leviana e dar groselha para quem vem com algo sério e verdadeiro, tá? Vocês sabem que toda pessoa passa dificuldades e às vezes uma nação passa por dificuldades e às vezes o mundo passa por dificuldades, né? Como a gente pode falar das guerras mundiais, né? Que todo mundo obviamente é afetado por isso, mas agora a gente conhece essa pandemia que influencia todos os lugares, praticamente todos os lugares do mundo. Quase não tem pessoas que não são afetadas de uma forma ou de outra, tá? E aqui eu vou utilizar esse tema, tá? Dessa pandemia, do corona, para falar dele especificamente, mas também para tocar em algo ainda mais importante,
Tá? Como eu falei, muitas mensagens, tá? Eu vou abrir o jogo com você, tá? Vou abrir o jogo. Eu recebo por dia, é uma avalanche. É uma avalanche. Eu acho que o WhatsApp vai tentar me descadastrar e falar, olha, você é contraproducente para a gente, você dá muito trabalho. São centenas e centenas e centenas de mensagens que eu realmente, e é parte da nossa ideia do contraste, de dar atenção, de orientar. A minha ideia não é tá num pedestal, dar aula e falar, meus súditos me escutem, tá tudo bem. Não, cada um de vocês tem uma história, tem uma vida, tem uma cor, tem uma importância, tem seus amores, tem seus dilemas. Aí você fala, mas Xavier, é impossível tratar de todo mundo. Vocês sabem que essa ideia de impossível é uma ideia interessante, tá? Vou te falar por que ela ainda é interessante. Quando o povo de Israel estava no Egito, quando ele estava no deserto, saiu do Egito, ele estava no deserto, Deus falou para erguer o tabernáculo. O tabernáculo era o Beit HaMikdash móvel, tá? Era o grande templo móvel. E a Torá, no final do Êxodo, gasta 4 porções e meia para falar da construção do tabernáculo. Mas o final tem algo totalmente inusitado. O que é inusitado? Os artesãos fizeram tudo. Fizeram todos os objetos. Fizeram a arca sagrada, fizeram a mesa onde estavam os pães, né? Aqueles pães especiais. Eles fizeram os altares, eles construíram as colunas, eles construíram as cortinas. Tá? Era algo muito grande. Agora chegou a hora que está todos os objetos estão prontos. E Deus fala para Moshe, erga o tabernáculo. Impossible. É impossível. Por quê? Ele pesava algumas toneladas. Você tem um monte de toras de madeira que são colunas. Você tem um monte de... Pessoal, totalmente impossível. E Moshe falou para Deus, é legal que você pensa que eu estou assim, mas não é impossível, Deus, o que você está querendo de mim? Tá? Assim está escrito no Midrash. E Deus falou, olha só, Moshe, faz tua parte, começa fazendo, e eu vou te botar um dedo de ajuda. Então está escrito que Moshe começou a levantar impossível, e aí, de repente, o Mishkan se levantou. Se levantou. E por isso que está escrito na Torá, Hukam HaMishkan. Não está escrito que Moshe Rekim, Moshe levantou, está escrito que Moshe, e aí o tabernáculo foi erguido. Está escrito de uma forma que Moshe fez, mas o tabernáculo foi erguido por Deus. Moshe fez a parte dele, e o resto veio a ajuda de Hashem. Tá? Veio o dedo de Deus que fica lá em Teresópolis. Não, mas agora falando sério, ele veio a ajuda de Deus. Então, eu faço a minha parte. O que eu consigo fazer? Eu consigo. O resto, a gente está esperando. E a gente está esperando não, a gente vê isso na nossa vida, graças a Deus. Tá? Às vezes não dá todo mundo, é muita coisa. Às vezes as pessoas me mandam textos pedindo para eu traduzir metade da Bíblia. Não dá para fazer uma coisa dessa, porque aí já é demais. Mas os conselhos, as orientações, etc., a gente tenta fazer. Eu não vou negar para você, quem está na academia de Moisés, muito mais, porque é a pessoa que eu sei que ela está estudando, ela está comigo, a gente se encontra mais de uma vez por semana nas nossas aulas da academia, além de que, graças a Deus, muitos de vocês estão aqui, também nas lives, eu entrevistei cada um de vocês, então é diferente, tá? É uma outra relação, porque também eu sei que é uma pessoa que ela já está estudando a Torá, já está estudando o Talmud, já sabe muitos conceitos de Kabbalah, então fica muito diferente, tá? Então
assim eu tento e eu espero que Deus continue me dando saúde e força para continuar fazendo esse trabalho. Mas, então, eu falei a você que muitas das mensagens que eu recebo, mas muitas, tá, de pessoas, não obrigatório da academia eu estou falando, mas a gente, judeus, não judeus, de pessoas que me falam de tristeza, né? A gente tratou disso em outras lives, eu sei disso, mas eu quero chegar hoje em outra coisa. E chegam pessoas, algumas pessoas já me falaram, Rabino, eu já pensei em suicídio e coisas assim, que é muito pesado, tá? E não é por aí, não é por aí, mas a pergunta a pessoa se sente abandonada, se sente muito sozinha, se sente sem esperança. E às vezes quando o mundo está em crise, ou um país está em crise e tudo, as pessoas se sentem assim, né? Pensam que acabou tudo. E aqui tem um erro básico. Tá? Qual é esse erro básico? Tá? O que as pessoas estão errando a nível das suas vidas ou da vida do mundo? Tá? Vamos pensar, eu quero tratar para vocês 2 casos e depois a gente vai tratar qual é esse erro básico. Tá? Eu vou dar 2 ilustrações verdadeiras, tá? E aí a gente vai tentar tratar de como as pessoas encaram isso e qual a solução. Pensa uma pessoa que estava no Holocausto, estava num campo de concentração, Deus me livre, tá? Essas pessoas passaram pior do que o inferno, tá? Elas passaram por condições que não são subhumanas, tá? Porque não se tratam os animais como as pessoas que estavam em campos de concentração, sejam os judeus, sejam os ciganos, sejam os negros, que eles também discriminavam. Todo tipo de discriminação é tão burra, não é? Então, essa pessoa, ela via morte todos os dias, das formas mais macabras e cruéis possíveis, tá? É difícil até pensar, né, que pessoas que eram antes trabalhadores, tinham família, de repente se tornam as pessoas mais cruéis do mundo. Pessoas que iam para óperas e concertos e estudavam filosofia, de repente tudo isso vai embaixo do que é a Sociedade Protetora dos Animais, assim eles fazem, mas não importa. Essa pessoa, vamos falar, um judeu que viveu no Holocausto, acabou, né? O mundo acabou. É tanto sofrimento, é tanta maldade, é tanto que acabou. Então vem a pergunta que eu faço se a gente olha hoje o Holocausto, acabou o mundo? Foi uma tragédia? Não, foi muito mais do que uma tragédia, não é verdade? Foi uma hecatombe, o ser humano se superou é difícil até falar que é ser humano, né, nisso. Mas teve um dia que as trevas acabaram. Eu até vou te falar, a nível de povo judeu, olha que coisa interessante. Aquele judeu que estava no Holocausto, que foi assassinado ou que sobreviveu, ele podia imaginar, sonhar que somente 3 anos depois do Holocausto ia ser reerguido o Estado judeu que estava inexistente por 2000 anos. Esse é o momento da história agora, depois que passou por isso. Né? É a coisa mais ilógica, quando o povo está mais fraco, está na pior situação, acontece isso. Então é interessante que dessa escuridão acaba saindo uma luz gigantesca, que até hoje é o Estado de Israel, que é impressionante. O povo de Israel volta hoje em dia da diáspora para Israel. O povo de Israel estuda muito mais Torá do que na imensa maioria de todas as épocas da história. Tá? A quantidade de casas de estudo de Torá para homens, para mulheres, para crianças, é impressionante. Tá? E assim por diante. Agora não vou ficar falando tudo de Israel. É simplesmente espetacular. Tá? Aqui você não vê mais o dedo de Deus, você vê a mão toda. Israel, em 70 anos, olha onde a gente chegou.
tá? Tem um monte de vídeo que mostra os alcances tecnológicos, o que é produzido aqui, sem contar os prêmios Nobel. É impressionante, muito mais a parte espiritual. Essa pessoa nunca podia imaginar que daí ia sair algo tão grande. Tem um passuk, tem um versículo nos profetas que diz assim: Va'omar lach bedamai chai, va'omar lach bedamai chai. O profeta fala 2 vezes, e eu já estou te falando, tá, em nome de Deus, que do sangue vai vir a vida, do sangue virá a vida. Do sangue vem a vida. Da situação que parece perdida, ela não dura para sempre. Se eu uso o caso do Holocausto, porque talvez é o caso mais radical que a gente podia usar, aquela pessoa, ela não podia sonhar, mas Deus podia. Deus, a gente não sabe porquê, a gente não entende os caminhos, não entende, mas foi isso que aconteceu, não é verdade? E assim, eu posso falar também de uma pessoa que ela tá numa situação. Eu falei que eu ia te dar um outro exemplo, tá? Eu me lembro desse exemplo tão forte. Em 2008 houve uma crise financeira mundial, tá? Já é engraçado como o tempo passa, né? Já faz tempo. Uma crise financeira mundial, tá? As bolsas de valores despencaram, não nos níveis de hoje, mas despencaram. E muita gente perdeu muito dinheiro, tá? Eu vou ser sincero que eu tinha alguns investimentos na bolsa de valores e por algum motivo eu não perdi nenhuma noite de sono. E eu pensava nisso. Meu dinheiro está lá, agora todo mundo está em crise. Se Deus quiser, alguma hora ele vai sair. E veio, e quando eu estava nessa época, de repente eu ouvi noticiário. Então, uma notícia que me tocou muito forte, até mesmo eu me lembro, que logo depois que eu ouvi essa notícia, eu encontrei um rabino, amigo meu, um cara muito gênio, muito especial, muito. Eu me lembro que a gente foi caminhando junto para Yeshivá, conversando sobre isso, a gente trocou ideia exatamente sobre esse caso. Eu me lembro disso também muito forte, é curioso, ele tem a minha idade e ele teve uma doença e acabou falecendo muito jovem, uma perda, uma dor. Mas eu me lembro de ter ouvido no noticiário que tinha um empresário alemão que ele tinha uma fortuna de 96 milhões de dólares e com a crise o patrimônio dele virou 4 milhões de dólares. Ele estava em 96, virou 4. E aí ele se suicidou. Uau! Como é que pode ser que ele se suicidou? O cara tem 4 milhões de dólares. Mas ele tinha 96. Para ele o mundo acabou. Mas que pena que para ele o mundo acabou. Por quê? Porque depois de 2009... a bolsa subiu, os mercados se reergueram. Aquela situação não foi para sempre. Não é verdade? Ele pensou que acabou o mundo. Óbvio que nem se compara com o primeiro caso que eu dou no Holocausto, mas para ele foi o Holocausto da vida dele. Ele achou que tudo acabou a vida. Não tem mais. E ele não entendeu que se ele esperasse um pouquinho mais, os 4 milhões que ele tinha, que já dá... Acho que dá para tomar um cafezinho com isso. Dá para tomar um cafezinho com 4 milhões de dólares? Dá, né? Dá. Dá. O Jacob falou que dá. Então dá. Tá? Então, olha só. 4 milhões se ele esperasse, tá? E deixar, ele ia acabar ganhando mais. O que aconteceu com muita gente. Quem dormiu tranquilo e deixou, falou, as mesmas ações acabaram voltando. E voltaram e se superaram. A gente está passando a mesma coisa hoje em dia. Tá? A gente passa pela crise do coronavírus, mas a gente passa, eu falei, independente, antes do corona, eu falo, Rabino, mas a minha vida com tanto problema, Rabino, eu penso, será que vale a pena eu viver? Nem sempre vai ficar escuro. E eu quero te trazer uma fonte espetacular para mostrar isso. Quem traz essa fonte, eu nem sei se eu já trouxe alguma vez, mas nessa hora eu tenho que trazer ela de novo. É o Rav Nachman de Breslav. O Rav Nachman de Breslav, a gente está usando ele legal, né? Mas é muito importante, realmente, um sábio muito importante. Ele fala a seguinte frase: mesmo Deus, enquanto você está oculto, e você não somente está oculto, você está oculto dentro
de um mundo que está oculto, ou seja, o oculto do oculto, certamente, Deus, você está lá naquele momento. Também atrás, também por detrás, tá? Falando melhor. Gameorrei, também por detrás das coisas difíceis e duras que acontecem com você, lá Deus está. Um dos maiores erros que a gente tem é pensar que veio o corona e aí acabou tudo, eu estou desesperado, não tem mais Deus. Não é verdade. Deus, ele continua no mundo, tanto o mundo quando o mundo está sorrindo, tanto quando está sol, tanto quanto está escuro. E é isso que o Rav Nachman fala, que aqui está o erro. O erro é você pensar que você está sozinho. O erro é você pensar que that's all, game over, não tem mais o que fazer. Não é verdade. E ele traz isso de um versículo da Torá, está na porção de Haazinu, tá no final do livro de Dvarim, do Deuteronômio. De lá ele traz esse ensinamento. Ele pega um versículo e ele traz a explicação dele. E isso que ele fala para a gente. Também por detrás das coisas difíceis, tá? Aí Deus está. Ou seja, mesmo quando Deus está oculto e você não vê Ele, e quando você busca ver Ele dentro desse mundo oculto, Ele está ainda escondido dentro dessa... Eu não sei se fala, não existe ocultidão, mas tá, vamos usar só para entender. Dentro do oculto, mas Deus está. Quando Deus fala que eu vou me ocultar, Ele está. Tá? Quando você pega uma criança de 2 anos e você faz aquela brincadeira de se cobrir, né? A criança, para ela, o pai dela desapareceu. Ela não tem discernimento que ele ainda está. Aí quando ela ri, tá? Mas quando ele fala para o filho, meu filho, eu vou desaparecer, quer dizer que eu vou desaparecer, mas eu estou. Porque para eu desaparecer significa que eu tenho que estar para desaparecer. Então Deus, ele fala isso. E ele fala isso contigo. Ele fala isso comigo. Ele fala isso com o mundo. Não pensa que Deus te abandonou, ou que acabou, ou que ele já está desanimado demais e foi embora. Não, de forma alguma. Tá? Hoje em dia isso virou uma canção muito, muito famosa. Tá? Você pode encontrar com essas palavras. Tá? Mas isso, a fonte dessa canção, né, a origem é isso que o Rav Nachman de Breslav nos ensina. Que também por detrás de tudo isso, lá Deus está. Tem uma história, tá? Eu não tenho ideia da fonte, quem inventou, se ela é judaica, se ela não é judaica, mas eu quero te contar porque ela é muito bonita. Tá? Obviamente que isso aqui é uma história, tá? Não é verdadeira, tá? Mas ela é muito bonita. Mesmo se você conhece, essa é daquelas que vale a pena ver de novo. Né? Mas contam que uma pessoa, ela passou por essa vida, né? E depois que ela passou dos 120, a gente até fala na live de sábado à noite, ela começou a ver o filme da vida dela, né? Começou a ver tudo que ela já tinha feito na vida e tudo mais. E aí ela começa a ver o filme da vida dela e quando ela está vendo, tá? Isso aqui é totalmente figurado, metafórico, né? Então ela vê sempre 2 pegadas e mais 2 pegadas. E aí ele pergunta, né? Sabe que está vendo o filme da vida dele com Deus? Fala, Deus, o que são essas pegadas? Falou, olha aqui, essas aqui são as suas, essas aqui são as minhas. Eu estava do seu lado o tempo todo. Aí a pessoa fica toda emocionada lá em cima. Só que aí ele vê o tempo, a hora que ele perdeu o emprego. Na hora que ele perdeu o emprego, de repente ele só vê 2 pegadas. Aí tem a hora que ele perdeu, Deus me livre, a mãe dele. Aí de repente naquele momento, no meio tinha 4 pegadas, de repente sumiu, só tem 2. E aí ele teve problema, ele ficou doente, mais uma vez só 2 pegadas. Aí ele começa a chorar, falou, Deus, como você pode fazer isso comigo? Nessa hora que eu estava mais precisando de você, nessa hora que eu estava implorando pela sua ajuda, Deus, por que você me abandonou? E Deus fala para ele lá em cima, mas por que você está falando uma coisa dessa? Ele falou, olha só tem 2 pegadas aqui, o tempo todo tinha 4,
né? 2 pares. E agora só tem uma. Deus, por que você me abandonou? Ele falou, não, você não entendeu nada. Essas 2 pegadas aqui são minhas. Ele falou, então cadê as minhas? Eu estava te carregando no colo. Quando você pensa, nesse momento que está tudo, é o contrário, quando você pensa que Deus te abandonou, na verdade, o Rav Nachman explica, Deus está te carregando no colo. Não desanima. Deus não abandona uma pessoa. Se fosse para abandonar, você já ia embora desse mundo. Então não cometa essa besteira, nem de fazer besteira e nem de pensar que Deus te abandonou, tá bom? E eu também não te abandonei, eu espero que você não me abandone, eu espero que a gente se encontre na academia de Moisés.